1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9 a 11, diz assim: Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Irmãos, nessas 3 semanas que eu venho abordando esse texto, em todas as outras 2 semanas, eu falei do contexto em que essa passagem está inserida, não é? E só para relembrar o contexto, é que a igreja de Corinto era uma igreja extremamente problemática, apesar de ser uma igreja extremamente pentecostal, né? Nos moldes, nos padrões de hoje, seria conhecida como uma igreja pentecostal, porque nela havia manifestação dos 9 dons. Olha só, irmão, né? E tinha diversas coisas lá, mas também uma igreja totalmente desordenada, né? Totalmente problemática, e acima de tudo havia partidarismos, né? Lá uns escolhiam Apolo, outros escolhiam Paulo, outros escolhiam Cefas, e tinha os mais espirituais, entre aspas, né, que escolhiam o próprio Cristo. Então havia divisões. E o apóstolo Paulo, irmãos, mostrando que tanto ele, quanto Apolo, quanto Cefas, eram apenas trabalhadores de Deus. Amém, irmãos? Cooperadores do Senhor. E aí, irmãos, ele usa essas 3 figuras de linguagem. Nós somos cooperadores de Deus e vocês são lavoura de Deus. E por último ele diz: vocês são edifício de Deus. E essa última figura de linguagem, irmãos, que ele aplica à igreja, ela é muito interessante, porque o apóstolo Paulo nos chamou de edifício de Deus. E o edifício não se faz sozinho. Não é verdade, irmãos? O edifício precisa de alguém que o construa, não é, irmãos? E todo edifício precisa de uma base firme para ser um bom edifício, firme e seguro. Não é, irmãos? Então, precisa, né, que eu diga o nosso arquiteto ali, que está muito feliz, é recém-casado e tal, né? Precisa de um alicerce muito bem feito. E quanto maior o prédio, mais o alicerce tem que ser firme. Não é assim, meu irmão? E eu tenho um livro muito interessante, muito antigo, em que o autor, ele disse que passava por uma obra todos os dias para ir trabalhar e ele não via nada sendo construído. Ele só via carros e mais carros, pessoas e pessoas, e passavam-se meses e meses e ele não via nada, não via nenhuma construção, até um dia que ele parou o carro, né? E ele ficou invocado com aquilo. Se ele fosse nordestino, ele ficaria invocado, arretado, né? Chegou lá e perguntou a um camarada aqui entrando, disse: meu irmão, tanto tempo, tantos homens, tantas máquinas, não vejo nada sendo construído. Disse: ah, meu irmão, é porque você precisa ver o alicerce que nós estamos fazendo, porque aqui terá um arranha-céu. Então o alicerce tem que ser muito bem colocado, o alicerce precisa ser muito bem firme para poder sustentar essa edificação. Os irmãos estão entendendo, irmão? E ali ele constrói todo um argumento, né, no seu livro a respeito disso. Irmãos, e a mais pura verdade é que nós precisamos de um firme alicerce. Quanto maior nós formos, quanto maior os nossos sonhos, quanto maior os nossos projetos, maior também, mais firme tem que ser o nosso alicerce. Amém, queridos? E a vida humana, meus queridos, ela clama, né, por sentido, né, por um alicerce firme que possa sustentar a si mesmo. Não está entendendo, irmão? E aproveitando, né, que a igreja de Corinto era uma igreja totalmente, vamos dizer assim, cosmopolita, e vivia, né, ela estava estabelecida numa cidade, né, onde tinha pessoas de diversas nacionalidades, mas sobretudo era uma cidade assolada por muitos terremotos. O apóstolo Paulo, ele disse: vocês são edifício de Deus. Ele usa essa metáfora da construção para mostrar o seguinte: olha, vocês têm a experiência de ver prédios muito bem feitos, mas ruírem, porque o seu alicerce não era tão firme para aguentar o terremoto. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele mostra que quando o nosso alicerce é Cristo, nosso edifício está firmado, independente de qualquer tempestade, de qualquer terremoto que nós venhamos a
enfrentar, nós permaneceremos firmes. Você pode dizer glória a Deus por isso? Irmãos, as pessoas naqueles dias buscavam muito fundamentos, né? A filosofia, não é? O culto aos deuses, o culto aos anjos, o culto à personalidade, inclusive o culto ao próprio imperador. Mas Paulo diz o seguinte: olha, o fundamento é Cristo. Diga assim: o fundamento é Cristo. Ele estava dizendo: Cristo é a única base que resiste aos abalos da vida. E nessa noite eu quero dizer para você, meu amado e minha amada, que a única base que vai sustentar os abalos da vida é Cristo na sua vida. Amém, irmãos? A educação nos ajuda, o dinheiro ajuda bastante, né? Ajuda um bocado, não é, irmãos? Os amigos também ajudam, porém tudo isso é muito falho, meu irmão. Tudo isso é efêmero, isso vai embora, mas a base que é Cristo, essa é firme. E quanto maior os seus sonhos, mais você tem que estar firmado nesse alicerce. Quanto maior é o seu status, mais você tem que estar firmado nesse alicerce. Amém, queridos? E eu quero perguntar a você: qual é o fundamento que sustenta a sua vida? Você, com certeza, se eu fosse sair aqui perguntando a cada um, você diria: o fundamento da minha vida é Cristo. Mas nós sabemos que muitas vezes a prática difere das palavras, porque muitas vezes, irmãos, o fundamento das pessoas é o dinheiro. Não é assim, meu irmão? É o divertimento, não é, meus queridos? É o entretenimento, não é? Irmãos, e tudo isso é muito falho. Mas eu digo para você, o alicerce é Cristo. Cristo é o fundamento, irmãos, que dá sentido à nossa vida. Amém, irmãos? Além de nos firmar, nos dá um sentido. Olha só, irmãos, o versículo 11 desse mesmo texto diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Irmãos, quantas pessoas estão fundamentadas em outros fundamentos, outros alicerces? Até inclusive dentro das igrejas, não é, irmão? Existem igrejas que estão fundamentadas em diversas coisas. Eu posso dizer, irmãos, cristianismo só existe um, mas evangelhos tem um bocado, não é, irmãos? Tem evangelhos por aí terríveis, não é? E as pessoas estão fundamentadas nele. Mas o apóstolo Paulo diz, irmãos, que ninguém pode pôr outro fundamento que não seja Cristo. Cristo tem que ser o nosso alicerce, meu amado e minha amada. E aí, meu amado, nós temos que perguntar: mas por que Cristo é a base? Por qual motivo Cristo é a base? Eu digo para você: sabe por que Ele é a base, meu amado e minha amada? Porque Ele é o Deus conosco. Ele é o Deus encarnado que habita em nós. Mateus capítulo 1, versículo 23 diz assim: o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele é a base, meu amado e minha amada, porque é o Deus que habita em nós, irmãos. Olha só, o Deus que criou todas as coisas, o ser mais poderoso, infinitamente mais poderoso do universo, Ele é a tua base, Ele habita com você, meu amado e minha amada. Quantas pessoas estão fundamentados no status, na personalidade, não é, meus queridos, até em figuras evangélicas, estrelas gospel. E quando essas estrelas elas caem, meus queridos, as pessoas ruem. Meus amados, eu posso citar aqui diversas ocasiões em que crentes se afastaram do evangelho porque as suas personalidades escolhidas ruíram. Vocês vão estar entendendo, irmãos? E é por isso que a igreja, ela não pode estar fundamentada em um homem, como uma outra religião aí pensa, né? Que o alicerce, né? A rocha é a pequena pedrinha chamada Pedro. Não, meu irmão. Pedro era só uma pedrinha rolante. Pedro era rock and roll, né? A pedra que rola. Não é assim, meu irmão? Mas Cristo, Ele é a pedra fundamental. Ele é a pedra, a rocha firme. Ele é o nosso alicerce. Por isso, irmãos, que Cristo é a base. Qualquer outro alicerce é areia movediça. Os irmãos sabem que a areia movediça, à primeira vista, parece ser muito firme, mas quando se coloca ao pé, se contrasta ou se confere que não tem fundamento. Não é assim, meu irmão? Então qualquer outro fundamento é areia movediça, mas se você está firmado em Cristo, nada vai te abalar. Amém, irmãos? Porque olha só, sem Ele tudo desaba num vazio existencial. Vocês irmãos estão entendendo, irmão? Já falei aqui de diversas personalidades que chegaram ao topo mais alto que a fama poderia levar,
não é? O topo mais alto que a experiência humana poderia levar. E quando chegaram lá, sabe o que é que encontraram? O vazio. Não é, irmãos? O vazio por quê? Porque, meus queridos, eles não tinham base, mas a alma que encontra, né, Cristo encontra um repouso e, sobretudo, um alicerce firme. Porque lá em João, capítulo 14, versículo 6, que é um texto extremamente conhecido por todos nós, que ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso quer dizer, meus queridos, que ele é o caminho que nós devemos seguir, amém, irmãos? Ele é a verdade que nos liberta e a vida que nos leva para a eternidade é ele. Portanto, ele tem que ser o nosso fundamento. Nós temos que respeitar os nossos pastores, os nossos líderes. Temos que, inclusive, ter estima. Tem igrejas por aí, não é? Que não é o caso da nossa igreja, mas que chamam os seus pastores de reverendo, porque é aquele que merece reverência. Porque, de fato, meus queridos, não é? Nós temos que reverenciar esses homens, não é, irmãos? Mas nós não podemos tê-los como fundamento da nossa vida. Sabe por quê, meus queridos? Porque os pastores e líderes são homens pecadores e mulheres pecadoras como nós. Um dia eles vão falhar. E quando falhar, meu irmão, tudo vai ruir. Os ministérios que estão fundados em um homem, quando ele morre ou quando ele peca, tudo rui. Não é assim, irmãos? Tem igrejas por aí que não tem um símbolo cristão, mas tem a cara do líder estampado, né? Pelo menos se o camarada fosse bonitinho, até que ainda aí, mas não é, né? E terrível, né, irmão? Às vezes ele está até sem chapéu, mas tem outros por aí que eu já vi, né? A cara do líder. Isso quer dizer, essa igreja está fundamentada neste homem. Oh, meu querido e minha querida, grande vai ser a queda, porque o Senhor, ele é o fundamento. Amém, queridos? Irmãos, qual é o fundamento que sustenta as suas escolhas? Porque as nossas escolhas, elas são feitas através do nosso fundamento. Irmãos, se o meu fundamento é o dinheiro, todas as minhas escolhas vai ser para adquirir dinheiro, não é assim, meu irmão? Se o meu fundamento é o divertimento, o entretenimento, né, a devassidão, todas as minhas escolhas vão primar para ir por isso, não é assim, meu irmão? Mas se o meu fundamento é Cristo, meu querido e minha querida, eu vou viver para glorificar a Ele, eu vou buscá-lo, eu vou viver para falar da palavra dEle, porque Ele é o meu fundamento. As minhas escolhas, meus queridos, mostram quem é o meu fundamento, amém, queridos? E eu vou dizer mais, a solidez da sua alma depende de qual é o teu fundamento. Domingo passado eu falei a respeito da âncora da alma, porque justamente existem muitas almas que estão vagando por este mar tenebroso da vida, não é assim, meu irmão? Mas quando nós temos o alicerce que é Cristo, a nossa alma, ela está firmada, amém, irmãos? Então, meus queridos, a solidez da sua vida depende de como, né, está o alicerce da sua vida, ou de quem é o alicerce. E eu vou dizer muito simples e muito fácil para os irmãos agora. Irmãos, quando vem as tempestades da vida e o nosso alicerce não é Cristo, a gente se abala, não é, meu irmão? Muitos não caem de primeira, mas ficam abalados, se abala e cai. Não é assim, meu irmão? Quem aqui já viu como é que se arranca toco? Eu vou dar aqui um tutorial de arrancar toco, viu, meu irmão? De repente você vai precisar, irmão. Você cava ao redor, você cava aquele buraco todo, o bicho não sai. Você dá pancada, não sai. Sabe como é que sai? É mexendo para lá, mexendo para cá. Ninguém aqui arrancou toco. Eu já arranquei uma vez, meu irmão, que negócio ruim. O bicho não sai, você cava, foi, os meninos arrancaram aqui, né, um que tinha aqui, você puxa, mas você vai, daqui a pouco ele cede. Os irmãos estão entendendo? Pastor, o que é que isso tem a ver com a pregação? Porque somos assim, meu irmão. Se o nosso alicerce não é Cristo, a gente vai para lá, vai para cá, um dia cede, amém, meu irmão? Mas olha só, meu irmão, se as suas raízes estão fincadas na fonte de água viva, na rocha eterna, meu irmão, vão querer te balançar de todo lado, mas você não vai cair. A solidez da tua alma está no teu alicerce que é Cristo. Irmãos, nós temos que construir uma identidade, não é, sobre esse alicerce. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Isso nos leva ao segundo ponto, meus queridos, sobre a edificação, porque todo prédio, ele precisa do alicerce, mas ele não fica só no alicerce, é ou não é, meu irmão? Ele é edificado.
Ou seja, ele começa a ser construído e vai se colocando, né, tijolos, né, e coisas desse tipo. Dependendo da construção, coloca-se vigas de ferro, de metal, e por aí vai sendo construído, irmãos. E todos nós, sejamos cristãos ou não, nós estamos em edificação. Os irmãos estão entendendo, irmão? Todos nós, alguns para o bem e outros para o mal, mas nós estamos sendo edificados. Deixa eu dar um exemplo bem claro para os irmãos. Eu hoje tenho 50 anos, eu sei que eu não pareço ter 20, mas eu estou com 50 anos. Irmãos, há 25, 30 anos atrás, a gente não via as coisas acontecerem como acontece hoje. As escolhas das pessoas não eram como é hoje, as coisas eram mais, existia tudo que tem por aí, mas de uma maneira muito mais restrita. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Só que como houve uma campanha mundial para disseminar o fim da família, por exemplo, né? A feminilidade dos homens, a masculinidade das mulheres e por aí vai. Isso invadiu o mundo inteiro. Foi ou não foi, meu irmão? Porque as pessoas estão sendo edificadas. A gente via naquela época, né, irmão? Anos 90, tá? A gente via filmes, né, e outras coisas mais, a arte querendo já empurrar isso. Irmão, nos anos 2000 isso desagou de uma maneira, não é assim, meu irmão, que se acha natural, porque as pessoas foram sendo edificadas. E cada um, meu irmão, edifica a sua vida com valores e escolhas escolhidas por ele. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Ou seja, a gente vai edificando a nossa vida naquilo que é precioso para nós. E as pessoas aí mal intencionadas, irmãos, têm disseminado, né, coisas maléficas para a humanidade de uma forma que eles douram a pílula que parece ser bonito. Parece ser legal. Os irmãos estão entendendo? Deixa eu dar aqui um exemplo de como é dourar a pílula. Antes se chamava de prostituta, hoje é job. É do job. Antigamente, irmãos, era atriz pornô, hoje é atriz de filmes adultos, não é? Ou de entretenimento para adultos, vai dourando um negócio. Não é assim, meu irmão? Aí o camarada é um bandido, tá? Não, ele é um desfalcador, já não é mais bandido. Vai dourando a coisa, meu irmão, que parece ser muito natural. Vocês vão estar entendendo, meus queridos? Mas a realidade é essa. As nossas escolhas, elas todas são baseadas onde está o nosso alicerce, nossos hábitos, né, os nossos relacionamentos, as nossas prioridades. Revela qual é o material com o qual nós estamos sendo edificados. E não se engane não, meu irmão. Tem muito crente que está sendo edificado com materiais que são simplórios. Não está entendendo, irmãos? E olha só, meus queridos, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12, o apóstolo Paulo nos dá um alerta tremendo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Veja que há 6 elementos com o qual nós podemos edificar nossas vidas. 3 desses elementos, meus queridos, são elementos que são facilmente consumidos pelo fogo. Os outros 3 elementos, esses elementos são consumidos pelo fogo: madeira, feno e palha. Se botou no fogo, já era. Não é assim, meu irmão? E os outros 3 elementos no fogo fica mais bonito, que é ouro, prata e pedras preciosas. Pastor, uma pedra preciosa no fogo fica mais bonita. Meu irmão, coloca uma pedra preciosa. Se você conseguir pegar uma, né, de verdade, não for bijuteria, você conseguir colocar, meu irmão, ela resplandece. A luz, ela se dissemina, não é assim? Dissemina, né? Então, veja, meus amados, o apóstolo Paulo diz: você só pode escolher essas 6 coisas para edificar a sua vida, e você não pode misturá-las. Você não pode edificar a sua vida sobre o ouro e a palha ao mesmo tempo, não, meu irmão. Ou você edifica a sua vida com elementos duráveis, ou você vai edificar a sua vida com elementos que vai ser destruído facilmente pela presença de Jesus, né? No dia que nós prestarmos conta a Ele. Irmãos, a edificação espiritual da minha e da tua vida, ela exige muita intencionalidade. O que é isso, meu irmão? É não andar por aí despercebido.
mas viver intencionalmente, né? E ter muito discernimento, muita vigilância, porque o diabo, ele vive ao nosso derredor, não é assim, irmãos? Que diz a palavra, ao nosso derredor, bramando como leão, jogando setas, jogando armadilhas, laço do passarinheiro. Então nós temos que viver de maneira intencional e vigilante. Efésios 5,15, o apóstolo Paulo também diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, irmãos, porque nós vamos sendo edificados com aquilo que nós consumimos. Portanto, nós temos que andar como sábios e não como tolos. E quanto crente tolo por aí. Hoje eu recebi do meu grande amigo pastor Francisco um vídeo, irmãos, de um pastor, e tinha lá o nome reverendo tal, não vou dizer o nome dele, é o camarada lá, com assim, o visual não tão tradicional, nada contra, mas o visual não tão tradicional, até demais, mas enfim, deixa pra lá. E ele falando, não, mas olha, escutar bandas como Slayer, Carcass, não é? Venom, isso aí é como assistir filme de terror. Eles falam do diabo, mas é só para assustar. O Carcass fala de mutilar pessoas, mas é só para assustar. O Slayer fala de assassinato, de morte, de não sei o quê. É só para assustar. Nós podemos, irmãos, crentes escutando isso, mas você pode dizer assim, mas pastor, isso é heavy metal, música pesada. Mas meu irmão, vou dizer uma coisa, tem música por aí, pop, que os metaleiros estão correndo de medo, é ou não é, meu irmão? Porque está tão devasso, meus queridos. Esses caras que fazem essas músicas, eles são muito educados, porque tudo deles é senta, né? Senta, negócio. Não é assim, meu irmão, tudo deles é assim. Irmãos, eu já falei aqui para os irmãos, essa academia às vezes sai música que eu fico envergonhado por minha esposa. Minha esposa tem que, graças a Deus que ela não presta atenção a essas coisas, mas eu fico envergonhado, porque são coisas terríveis. E crente, meu irmão, consumindo isso, mas se a música fosse apenas o único problema, mas tem outras atitudes, né, irmãos, hábitos que os crentes vão colocando na sua alma, vão edificando em cima disso, irmãos. Tudo isso é destrutivo. É por isso que o apóstolo Paulo diz: vejam prudentemente como vocês andam. Meus queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Aqui e ali a gente vê crentes que a gente julga até ser bênção, mas que aqui e ali vem para fora o que está sendo edificado na sua vida. É ou não é, meu irmão? Coisas tenebrosas. Não é desse jeito, meus queridos. E nós temos que ter cuidado com isso. Nós temos que ver prudentemente como nós andamos. Andar em prudência, meu irmão, por exemplo, ter amigos do mundo, porque todos nós temos e temos que tê-los, mas eles não podem me influenciar. Eu não posso preferir a companhia dessas pessoas do que de um cristão que vai edificar minha vida junto comigo, né? Quer dizer, nós vamos ser edificados juntos. Não está entendendo, irmãos? Eu não posso preferir estar em locais onde o nome de Cristo é vituperado, né? É zombado, ao invés de estar na casa de Deus, junto com meus irmãos em Cristo. Não está entendendo, irmãos? Vede prudentemente como andais. Por isso que nós temos que avaliar diariamente a qualidade das nossas decisões, tanto quanto dos nossos pensamentos. Vocês não estão entendendo, irmão? Porque o que a gente coloca aqui, né, vem para cá, dá na mesma, né, coração e mente, mas para fazer essa analogia, né, entra aqui, vem para cá e deságua no nosso proceder. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então nós temos que ter muito cuidado, avaliar diariamente quais são as nossas decisões. Acima de tudo, irmãos, as nossas decisões devem ser para glorificar a Deus. Os irmãos estão entendendo, irmão? Qualquer decisão que eu vou tomar e eu disser assim para Deus: Deus, isso vai glorificar o teu nome, eu garanto uma coisa, o Senhor vai me responder. Amém, queridos? Porque a minha escolha tem que ser conforme a vontade de Deus, e nem sempre a vontade de Deus vai estar alinhada com a minha, nem a minha vai estar alinhada com a dele. Entretanto, eu devo sempre escolher seguir a vontade dele, porque ele só tem o bem para mim. É por isso que lá em Jeremias, né, 19, ele diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, a respeito de vós, a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. A vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável para mim. Então nós temos que olhar prudentemente como estamos sendo edificados. Amém, irmãos? Porque muitas vezes nosso alicerce é Cristo, mas a construção é de materiais frágeis,
Os irmãos estão entendendo? É de materiais podres. Então, cuidado, meu irmão. Cuidado. Cuidado com aquilo que você está deixando entrar no seu coração. Você é um jardim fechado, uma fonte selada. Você é única e exclusiva, único e exclusivo do Senhor. Você é dele. E ele é zeloso, viu, meu irmão? Para não dizer ciumento. Porque quando a gente fala ciumento, as pessoas atribuem aquela particularidade do ciúme humano, não é, irmãos? Que esse é podre, esse mata. Mas quando se diz que Deus é ciumento, quer dizer que ele é zeloso. Ele quer você para ele. Amém, irmãos? Ele quer exclusividade. Ele quer que você seja exatamente o que está lá em Êxodo 19, propriedade peculiar. Você sabe o que é uma propriedade peculiar? É quando eu vejo uma coisa, eu digo, isso daí é de Rafaela. É ou não é? Porque eu sei que, não é, que aquilo é dela. Ou olho e digo, isso daqui é de Rivaldo. Vocês vão estar entendendo? Porque eu sei que é uma coisa peculiar, uma coisa própria da pessoa. Vocês vão estar entendendo, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Às vezes a gente vê a letra, a gente não sabe que a pessoa escreveu, mas diz, por exemplo, em qualquer lugar que eu chegar, eu vou reconhecer a letra de Natan, porque ninguém consegue ler. Não é, irmão? Diga, isso foi Natan que escreveu. Os irmãos precisavam ver quando ele escrevia as letras da música dele em papel. Só ele sabia, ficou, como é que se diz? Criptografado, né? Só ele sabia. Graças a Deus ele está usando agora o celular para a glória e honra do Senhor. Os irmãos estão entendendo? Propriedade peculiar é isso, pertence à pessoa. Você pertence a Deus, você é dele, propriedade dele. Então, cuidado, o que você deixa entrar no seu coração, na sua alma. Irmãos, o que nós escolhemos hoje moldará o nosso futuro. A forma como nós estamos construindo a nossa vida moldará o nosso futuro. Os irmãos estão entendendo, irmão? Porque a gente pensa que as nossas escolhas vão ficar somente aqui mesmo. Não, meu irmão. Haverá o dia da prestação de contas. Amém, queridos? Haverá o dia da prestação de contas. E isso me leva ao terceiro ponto nessa noite. Porque, irmãos, depois do alicerce colocado, o prédio edificado, ele tem que ser concluído, é ou não é, irmãos? Ou seja, ele deve ser totalmente terminado. Irmãos, enquanto nós estivermos aqui na terra, nós estaremos em edificação. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Nunca conseguiremos chegar à perfeição aqui na terra. Mas um dia, irmãos, nós estaremos diante de Deus. E o apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 4, que nós chegaremos à estatura do varão perfeito, porque aí sim nós chegaremos à perfeição. Antes, entretanto, nós vamos prestar contas, meus queridos, de tudo o que nós tivermos feito aqui na terra. Está na palavra, em 1 Coríntios capítulo 3, depois você lê, nós chegaremos diante do tribunal de Cristo e vamos apresentar a Ele as nossas obras. Então, as nossas escolhas que nós fazemos hoje, a forma como nós estamos edificando a nossa vida, isso vai prestar contas, ou seja, isso vai, de fato, fazer a diferença naquele último dia, porque nós vamos prestar contas. Mateus capítulo 12 diz, irmãos, que até das palavras frívolas nós vamos prestar contas. Pastor, e o que são palavras frívolas? Sabe aquela conversa besta que não tem sentido, que você falou demais porque não tinha nada a dizer, você falou, até disso nós vamos prestar conta. É por isso que nós temos que ter cuidado, saber como nós estamos edificando a nossa vida. Nós temos que avaliar diariamente se estamos dentro da vontade de Deus. Amém, irmãos? Porque a pior coisa do mundo, irmãos, é nós estarmos perdidos dentro de casa. É ou não é, meu irmão? Estar perdido longe de casa já é ruim, não é? Mas estar perdido dentro de casa, você está perdido achando que está fazendo a vontade de Deus, quando na verdade você está longe dela. Que coisa terrível, né, irmãos? Que coisa terrível. E eu sempre cito, eu sei que os irmãos vão dizer, pastor, vai citar de novo. Vou citar de novo, porque isso é um alerta para nós. Mateus capítulo 7, versículos 21, 22 e 23. O Senhor diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Muitos naquele dia me dirão: Senhor, nós não profetizamos em teu nome, não expelimos demônios em teu nome, não fizemos muita maravilha em teu nome. No versículo 23 ele diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Pessoas profetizando, fazendo milagres, expulsando demônios, e o Senhor nunca os conheceu. Esses estavam perdidos dentro de casa, achando que estavam fazendo a vontade de Deus, quando não faziam. Chamavam o Senhor de Senhor, mas não faziam a sua vontade.
Em última instância, irmãos, o que vai fazer a diferença é fazer a vontade de Deus, é estarmos alinhados com Ele, a maneira como nós edificamos a nossa vida, amém, queridos? E olha só, a edificação da nossa vida durará a vida inteira. Então, irmãos, que a nossa história seja um testemunho vivo da graça de Deus. Edifique a sua vida dessa forma. Ainda que nós, andemos por aí no meio desse mundo, tenhamos amigos do mundo, tenhamos que interagir em locais, ambientes do mundo, mas que nós não sejamos do mundo, tenhamos a consciência de que nós somos peregrinos e forasteiros. Vocês vão estar entendendo, irmãos? Ser peregrino e forasteiro é quando você sai daqui e vai para outro país, você não é de lá. Você está entendendo, meu irmão? Você, ainda que tenha a cidadania de lá, você conseguiu o green card, ou sei lá o que for aí nos outros países, mas você não é de lá, você é forasteiro. Você está entendendo, meu irmão? E outra coisa que a Bíblia diz, além de peregrinos e forasteiros, nós somos embaixadores do reino dos céus. Ser embaixador quer dizer que eu sou representante da minha nação. E apesar de eu ser brasileiro, meu irmão, amar esse país, ser nacionalista, mas a minha nação não é essa. A minha nação é a mansão celestial Jerusalém. Os irmãos estão entendendo? Não é essa física onde estão os judeus, não. Amo os judeus, mas a minha nação não é aquela. A minha nação celestial, Jerusalém do céu, e eu tenho que representá-la. A minha vida tem que ser edificada dessa forma, representar essa nação, porque eu sou, de fato, peregrino e forasteiro. Aonde quer que eu chegar, eu sou peregrino e forasteiro. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Eu estou aqui, eu sou brasileiro, eu sou pessoense, eu sou mangabeirense. Os irmãos estão entendendo? Eu sou IBVEense. Mas, irmãos, ainda assim eu sou forasteiro. Os irmãos estão entendendo? Porque eu não pertenço a esse lugar. Você não pertence a esse lugar. Nós pertencemos ao céu. Você pode dizer glória a Deus? Então, irmãos, um dia o que nós construímos vai ser revelado. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, quantas pessoas passaram por vergonha naquele dia? Irmãos, a Bíblia diz, nós vamos estudar escatologia, daqui a pouco, os irmãos vão ver que haverá um momento em que a terra, o céu vai fugir da presença de Deus envergonhado. Porque a terra, a natureza está impregnada com o pecado do homem, vai fugir envergonhado. Os homens vão querer se meter pelos buracos das rochas, com medo do Senhor, com vergonha da santidade de Deus. Quantas pessoas envergonhadas naquele dia. Mas haverão pessoas que, ainda que se prostrem, envergonhados com tudo que fez, mas terão um galardão da parte de Deus. Que eu e você, irmãos, possamos viver assim, e terão galardão aqueles que construíram a sua edificação em Cristo, porque esses jamais serão abalados. Irmão, está entendendo, irmãos? Ainda que naquele dia a gente não vai bater no peito e dizer eu fiz e eu posso, não. Ninguém vai ter essa ousadia. Todos nós vamos nos prostrar, mas o Senhor vai dizer para aqueles que estavam edificados nele, que construíram, edificaram sobre esta rocha, ele vai dizer: vinde, benditos de meu Pai. E eu e você temos que ansiar por isso. Diga glória a Deus, igreja. Irmãos, que cada pedra, cada tijolo colocado na sua vida seja para a glória de Deus, amém, irmãos? Não se edifique nas coisas do mundo, não. Não se edifique nas coisas que vão ficar por aqui, não. Nos desejos, nas coisas que vão rapidamente se acabar. Mas esteja edificado em Cristo. Não negligencie a eternidade, meus queridos, enquanto você edifica aqui na terra. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Ah, pastor, então quer dizer que eu não tenho que estudar? Tem, mas você estuda visando o céu. Diga glória a Deus, irmão. Você trabalha visando o céu. Você vive visando o céu. Você casa, por exemplo, como nossos irmãos aqui, casa visando o céu. Diga glória a Deus, irmãos. Nossa vida tem que ser edificada dessa forma, visando o céu, porque no final das contas é isso o que vai fazer a diferença. Amém, irmãos? Então, meus queridos, que nós possamos edificar neste fundamento. O fundamento é Cristo. Ninguém pode lançar outro fundamento. Ele deve ser o fundamento da minha e da sua vida. Amém? E a nossa edificação deve ser assim. A nossa edificação deve ser para a glória de Deus. Amém, amados? E eu digo mais, meus queridos, um dia o nosso edifício vai estar completo na presença dele, e que eu e você possa reluzir nessa presença, recebendo dele um galardão. Amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus.